Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Teologia Explicada. E no vídeo de hoje eu estou aqui com o meu pastor, pastor Ricardo Marques, direto da Igreja Presbiteriana aqui de Manaus, onde estaremos batendo um papo sobre a formação do cânon neotestamentário. Fica comigo que esse vídeo vai ficar muito bom. Então, meu pastor, o cânon neotestamentário, primeiro eu acho que é interessante, né, a gente explicar para o pessoal essa palavra cânon, né, que hoje em dia ela não é nada popular, mas nos tempos de Jesus era muito popular, não é isso? Exato. A palavra cânon significa, na verdade, uma planta. Simplesmente uma planta, não sabe? Mas que depois de um tempo ela passou a ser usada como um pedaço dela, como um instrumento de medir. E aí, um pouco depois, ela passou a ser conhecida como uma vara de medir ou um padrão, um modelo que a gente usa. Depois, essa palavra foi emprestada para a literatura para referir-se aos livros ou a qualquer coisa que pudesse ser tida como verdadeira, como um modelo, como um padrão, como regra. E aí surge a palavra padrão, colocada dentro do contexto do Novo Testamento, significando os livros que foram inspirados por Deus e aceitos pela Igreja de Deus como tal. Então, é certo a gente dizer que cânon é um padrão, né? E foi esse padrão que a igreja, na verdade só a palavra, né? A palavra para determinar então quais livros seriam e que entrariam no cânon, né? Isso. Mas assim, como foi, pastor, que a igreja, quais foram os critérios que elas utilizaram? Porque nos tempos de Jesus tínhamos muitos outros livros, né? A gente sabe que só a carta a Corinto, pelo menos, existiam umas 4, né? O livro de Enoque, ele era lido pelos apóstolos, né? E dentre outros. Então, como foi que a igreja, ela fez esse critério, né? Para dizer, não, esse é canônico, esse não é. Certo. Na verdade, existe um debate muito grande sobre essa questão. Porque se nós dissermos que a igreja é quem disse quem é canônico e quem não é, nós vamos dizer que acima das escrituras está a igreja. Então a ideia é que a igreja ela não disse o que é canônico e o que não é, mas ela simplesmente reconheceu o que já vinha sendo aceito, né, pelo uso, pela prática da própria igreja, do próprio povo que fazia parte da igreja primitiva. Os católicos, eles igualam essa autoridade, né? Na verdade, a igreja com... na verdade, eles colocam a igreja acima. Acima? Acima. Porque a ideia é o seguinte, a igreja é a única palavra, né? É a palavra final no que tange às Sagradas Escrituras e a sua interpretação. Então a interpretação, a hermenêutica, uma exegese feita fora daquilo que a igreja considera como verdadeiro, ela não tem valor, na verdade. Pode até ter valor histórico para consulta, mas não para fins doutrinários. Então a igreja é quem diz quais são os livros que foram inspirados. Significa dizer que a autoridade da igreja está acima das próprias escrituras. Tanto é assim que, por exemplo, quando foi feita a tradução da primeira versão latina, que ficou conhecido na história como Vulgata, ela foi feita a partir pelo menos a parte do Velho Testamento, né? Foi feita a partir da tradução grega, do hebraico para o grego, chamada Septuaginta. E na tradução grega, nós temos lá, além dos livros reconhecidos pelo povo judeu como canônicos, outros que foram escritos durante o período intertestamentário, entre o Velho e o Novo Testamento, período de 400 anos, se escreveram vários livros históricos, o mais famoso deles, os Macabeus. A história dos Macabeus. Exatamente. E a Igreja Católica, quando no Concílio de Trento foi definir o que seria e o que não seria canônico, principalmente
os livros do Velho Testamento, ela colocou ou aceitou como canônicos 7 livros que os judeus não aceitam. Olha só, uma informação muito importante essa, né? Quer dizer, nós protestantes, na nossa Bíblia, existem 7 livros a menos que a Bíblia católica. Sim. Né? Muito legal. E assim, a gente não acredita, quando eu digo a gente, eu me refiro a nós protestantes, a gente não acredita, então, que nesse período aí de mais ou menos 400 anos antes de Cristo, é como se Deus ele tivesse se ausentado ali né? É também chamado período do silêncio por conta disso. Período do né? silêncio, exatamente. Desses 400 anos, a gente não poderia dizer, não é que Deus se ausentou ou silenciou, embora ele seja realmente conhecido como período do silêncio. Porque nesse período Deus certamente salvou pessoas, convenceu do pecado, transformou vidas, coisas extraordinárias. Mas o que Deus não fez? Deus não falou através de profetas. Deus não falou, então é considerado realmente período de silêncio. O intervalo entre o Velho Testamento, no Novo Testamento, Deus vai falar novamente de forma inspirada a partir do profeta João Batista, que Jesus disse que é o último profeta. Aí sim, começa de novo o processo de Deus atuar. E lá no livro de Hebreus vai dizer que no passado Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras aos pais, ao povo judeu basicamente, pelos profetas. Mas nos últimos dias, esses últimos dias ele começa a contar a partir da vinda de Jesus e do seu precursor, que era João Batista, nos falou pelo Filho. Aí começa um novo processo de uma revelação diferenciada, ampliada, mais clara, mais cristalina, de forma que a gente, em Cristo Jesus, entende o Velho Testamento na sua plenitude e ampliado. Né? Muito então, bom. É um negócio extraordinário. Se eu não me engano, o martelo, né, nas reuniões que são chamadas de concílios que a igreja tinha, que tratou muito a respeito desses livros aí que seriam inspirados por Deus, foi no Concílio de Nicéia. Também, né? sim. Nicéia já definiu-se muito disso aí. No de Trento, lá da Igreja Católica, né? Uhum. No de Nicéia também, a Igreja Católica é a extensão da Igreja primitiva. Não é? Depois é que houve, na concepção da gente, um certo desvio, mas Nicéia foi o primeiro que tratou desses assuntos. Eu gosto muito de um escritor, né? Um escritor de panorama do Novo Testamento, que é o Robert Gungel. Ele diz que o cânon neotestamentário ele não foi feito por adição, mas por exclusão de livros. Uhum. Né? Ou seja, nesses concílios, o que era debatido era justamente o que se tinha que tirar. Exatamente. Né? É o que não deveria entrar. Que não deveria E você entrar. começou, inclusive, perguntando quais foram os critérios, né? Sim. Basicamente, os critérios eram escrito por apóstolos, ou seja, aqueles que acompanharam Jesus do batismo até a sua ascensão, ou escrito por alguém muito próximo a eles, que receberam deles diretamente ensinos, como por exemplo Marcos escreve as reminiscências, as lembranças, as memórias de Pedro. Lucas, que escreveu o Outro Testamento, embora ele não fosse apóstolo, ele conviveu ali muito próximo com Paulo, que era um apóstolo, e algumas vezes também com Pedro, porque tanto Paulo como Pedro em alguns momentos se cruzaram no meio do caminho, né, em termos de ministério. Então basicamente esses eram os critérios, né? Ou ter sido escrito por apóstolo ou por alguém muito próximo a eles. No caso, a gente tem também livros escritos pelos irmãos de Jesus, no caso de Judas. Acredita-se que Tiago também, né? Tiago também, que era o pastor da igreja de Jerusalém, né? Primeiro lá, que presidiu o primeiro concílio lá em Jerusalém, em capítulo 15 de Atos. Aí os livros que ficou definido assim, que não seriam então inspirados por Deus, ou seja, que não fizeram parte do cânon, eles então foram chamados de apócrifos, né? Na verdade,
palavra talvez não fosse muito bem aplicada, mas ficaram conhecidos assim como apócrifos. Mas né? por que, pastor? Não seria muito bem aplicado? Acho que a palavra apócrifo não daria a ideia que a gente quer dar, que é não inspirado, né? Talvez ali que não se conhece o autor, não se conhece quem realmente produziu, mas a ideia que a gente quer dizer é não inspirado, né? Não canônico, não dentro do padrão mesmo. E é bem interessante essa questão, porque quando a gente pensa na exclusão, a gente vai pensar mais no Novo Testamento. Porque no Velho Testamento, os livros do Velho Testamento, o cânon deles, assim, pelos judeus, já era fechado, já era conhecido há muito tempo. Então, e é exatamente no Velho Testamento onde ninguém mexe, principalmente porque o judeu tem a tradição de guardar muito bem guardado, né, de preservar essa questão dos escritos como nenhum outro povo. Tanto é que eles eram conhecidos como o povo de um livro só, né, o povo do livro. E é exatamente no Velho Testamento onde esses livros considerados apócrifos foram entrar. Por isso que nós, nas igrejas cristãs, em regra, né, não aceitamos, porque nós professamos que canônicos são aqueles 24 livros no Velho Testamento hebraico que vem para o Novo como 39, ou que vem para a nossa versão, né, nossas traduções, como 39, porque a gente faz algumas divisões de alguns livros, mas são exatamente os mesmos. Os 39 que nós entendemos inspirados são os 24 que constam na Bíblia judaica. E se eu não me engano, tem a exegese, né, enfim, a ciência que vai estudar a fundo os textos, eles têm ali uma regra de quando um documento, né, a questão da data, né, quanto mais antigo, né, ele é, então quanto mais próximo ele é da data que foi escrito, então ele tem uma autoridade a mais. E é controverso. Dentro da crítica isso é controverso. Na realidade não seria uma exegese, né? A exegese é a aplicação dos princípios hermenêuticos para você fazer a interpretação do texto. Agora, o que você está falando é da questão da crítica, do exame dos manuscritos, né? Então, o que se pensa? Pensa-se da seguinte maneira: se você tem um documento, um manuscrito, escrito, mesmo que seja uma cópia, mais próxima do tempo do que o original foi escrito, 20 anos, 10 anos, 5 anos, 30 anos, 200 anos, ele teria maior fidelidade do que um que foi escrito 12 séculos, 13 séculos, 15 séculos depois. Essa é a ideia. Então, quanto mais antigo, mais, vamos dizer assim, mais próximo do original, quanto mais tardio, menos fidedigno possivelmente do original. Mas alguns críticos vêm e dizem o seguinte: espera aí, vamos pensar aqui o que vocês estão alegando. Se você pega os 3 maiores manuscritos, né, de autoridade, que são os do 4º século e do 5º século que nós temos, o sinaítico, o alexandrino, bizantino, os textos bizantinos, né, vem depois. E aí o que acontece? Eles são do século IV e século V. Um dos mais famosos deles foi inclusive encontrado no lixo de uma universidade. Olha, qual foi? Eu acho que foi o alexandrino, o alexandrino. Aí tem o sinaítico, que foi lá no Sinai, e tem outro que agora eu não estou lembrando o nome. Tem um que, se eu não me engano, que ficava ali mais próximo do Egito, cóptico. Os cópticos são as traduções para a língua egípcia. Cóptica, né? Da língua egípcia, são cópias. Aí o que eles pensaram? Peraí, por que esses documentos do 4º século são quase que exclusivos e a outra grande maioria são muito posteriores, lá do século 12, 13, por exemplo,
Desidério de Roterdã, o Erasmo de Roterdã, Desidério de Erasmo de Roterdã, humanista, ele usou manuscrito do século XII e XIII. Aí os caras foram e pensaram, os críticos, mas espera aí, por que esses aqui, se a gente só tem poucos, foram encontrados lá fora da região ali de Israel, foram encontrados no Egito, algum deles foi encontrado no Sinai, né? E ele diz, por quê que foram deixados? Possivelmente porque eles foram abandonados como não sendo confiáveis. E por que a gente tem outros textos que são muito posteriores? Porque eles foram sendo copiados, recopiados e recopiados, porque eles eram muito usados. Então eles inverteram o processo numa lógica, a contrário senso, que a gente diz no direito, né? Dizendo, não, esses aqui são menos confiáveis porque mais antigos e foram preservados exatamente porque não eram usados. Não eram usados e foram deixados de lado. Por isso, ainda se encontrou. Esses que nós temos, eles são mais antigos, por quê? Porque eles eram cópias de manuscritos muito usados. E por que muito usados? Porque eram aqueles que a igreja, então, utilizava de verdade. Então a gente tem esses dois lados aí da moeda. O senhor tocou num ponto importante aqui, né? Aí eu vou lhe fazer uma pergunta meio que afirmativa, né? O que a gente tem aqui, como o senhor disse, são cópias de cópias de cópias de cópias de cópias dos manuscritos, né? Então, nós não temos nenhuma cópia original dos 66 livros que compõem a Bíblia, correto? Nós não temos mais os originais. As cópias nós temos em muitas, como você falou. Nós não temos mais os originais, que dentro da crítica eles são chamados de autógrafos. Os originais seriam aqueles que caiu da pena de Paulo ou do seu amanuense, aquele que escreveu, porque algumas cartas eram ditadas por Paulo e só assinadas por ele. Assinada no sentido de que ele redigia o fecho. Tinha a questão do carimbo também, né? Do anel, né? Exato. E Paulo dizia que a marca dele era escrever o fecho. E me parece, dizem pelo menos os estudiosos, que Paulo tinha algum problema de vista e quando o fecho ele escrevia era sempre maior do que todo o restante, né? O tamanho da letra. Ele veja com quão grandes letras eu vos escrevi. Então, os originais nós não temos mais. Nós temos as cópias, de fato, de cópia da cópia, né? Cópia da cópia da cópia, assim que a gente tem. Os originais nós não temos mais, nenhum deles. Aí eu quero fazer uma pergunta. A alta crítica, né, que vamos dizer assim, composta por teólogos mais racionais, né, influenciados ali muitos de linha liberais, liberal, e eles vão cair em cima justamente disso, alegando que o Novo Testamento ele não é confiável porque essas cópias elas não eram feitas por profissionais, né? Aí eu lhe pergunto, como então confiar nos 27 livros que compõem o Novo Testamento? Se nós não temos, né, os originais. Bom, e graças a Deus que a gente tem como sempre uma questão de fé, né? Então, mas o que é interessante? Muitos dos manuscritos, por que manuscritos? Porque eram feitos à mão, né? Então você botava uma cópia aqui e ia fazendo, ou como era muito caro, um processo caro, por exemplo, disse aí que custava aí alguma coisa em torno de fosse traduzir hoje, né, o salário de um professor universitário, pelo menos uns 15 salários de um professor universitário para comprar um manuscrito. Era muito caro. Então era restrito. Muito restrito. Muito restrito. Então, como eles produziam às vezes em série, para poder baratear um pouco? Eles faziam assim, são várias pessoas que iam escrever e um lia. Então, nesse processo de um ler e o outro escrever, você sabe que daí para cá
Tem ruído. Tem ruído. Então, às vezes, a pessoa não pronunciou muito bem, eu escrevi aqui de uma maneira diferente do que o outro ouviu. Ou então, quando eu estou fazendo uma cópia de um outro, por exemplo, eu estou olhando para cá, viro para cá e vou escrevendo. Se o final da linha lá terminar e quando eu for para outra, a palavra basicamente foi igual à da anterior, é possível que eu me confunda, ou eu repita, ou então eu nem pulo da linha correta, pulo para uma outra e esqueço de repente uma frase, uma palavra, um período todo, né? Isso é muito comum. Muito comum. Mas esses erros são perfeitamente identificáveis. Dá para saber quando o próprio copista cometeu o erro. E às vezes ele mesmo, percebendo, ele fazia os apontamentos no texto que ele fazia, né, que ele estava escrevendo. Ele fazia as correções em cima, ou algum outro que iria depois utilizar aquele material fazia as correções. Hoje em dia as Bíblias elas já vêm, quando é notavelmente reconhecido esses erros ou acréscimos, as Bíblias de hoje já colocam em colchete, né? Bom, é bem interessante essa questão que você levantou, porque eu acho que a gente precisaria fazer, digamos, uma linha do tempo para entender como esse processo se dá nas nossas impressões atuais das Bíblias, né? Nós tivemos pelo menos 14 séculos de manuscritos. Todos eles eram manuscritos. Por que os originais desapareceram? Para a gente voltar para as cópias. Porque eles eram feitos em que tipo de material? Basicamente existiam dois. Não existia papel, e quando existiu, o primeiro foi lá para o lado da China e depois foi que chegou para outros lugares. Então, usava-se dois materiais. Um que era feito de uma planta, chamada papiro, que até hoje ainda é feito lá no Egito, mas mais para vender, mais para questões turísticas, né? E algumas coisas assim. O cara quer um escrito de uma Bíblia feito naquele material original e encomenda, aí é uma coisa mais artesanal. Mas esse era feito de uma planta que amassava o caule, estava para secar, estava debaixo de uma prensa, e quando estava seco, eles colocavam em tiras horizontais e verticais, uma sobre a outra, e deixavam na pedra embaixo, outra em cima. E depois de um tempo elas grudavam ali e viravam uma página. E escrevia do lado em que as fibras eram horizontais. Mas é papel, é um tipo de papel que, com o uso, ele vai se desgastando e perde, né? Eu lembro que Russell Champlin, ele fala que o papiro ele não tinha condições de durar mais do que 100 anos. Uhum. Aí o senhor falou de 1.400 anos, né? 1.400 anos, mas não os originais, né? Aí então depois disso que veio a escrita na questão impressa. Não, mas antes veio também o pergaminho, né? Sim, não. Aí paralelo ao papiro, papiro, né? Paralelo ao papiro, que era um material mais frágil, veio o pergaminho. E por que o pergaminho? Porque quando se quis produzir papiro, houve ali era produzido mais no Egito, né? E quem estava pedindo não era muito amigo lá do rei do Egito, e ele não queria concorrência, ele resolveu não importar o papiro. E aí eles ficaram numa situação difícil. Como produzir? Então descobriu-se o pergaminho, que é o couro estendido e depois lixado, ele vira o que eles chamam de velino, né, que é de uma qualidade melhor. E aí substituiu o couro o papiro pelo couro, que é o pergaminho, né? E o pergaminho passou a ser usado para escrita. Mas a escassez fez com que uma situação levou à produção, um invento, né? É sempre assim, dificuldade gera aí a produtividade. Mas mesmo sendo couro e mais durável, também é perecível, né? A maioria foi escrito em papiro do Velho Testamento e do Novo Testamento. Agora,
O nosso clima aqui, por exemplo, em Manaus, destruiria isso aí em pouquíssimo tempo, por causa da umidade. Agora, onde esses mais antigos foram escritos, no clima lá do Egito, sim, lá é favorável para manter, porque não tem a umidade que nós temos aqui no mar. Por isso se pensa que se conseguiu preservar. Né? E claro, certamente eles não devem ter sido manuseados por muito tempo, porque se fosse, ele certamente não teria essa durabilidade toda. Então Paulo diz, olha, rogo que essa carta que eu estou mandando para vocês seja lida na igreja A, B e C. Vai passar por várias mãos. Depois vão começar a fazer cópia daqueles, vai sumir. Agora, por que a gente entende que essas cópias têm credibilidade, Marcelo? Porque, olha só, nós temos hoje, né, segundo os estudiosos, né, eu digo nós, a comunidade evangélica, cristã no mundo todo, mas quem estuda isso são realmente as pessoas que se debruçam com uma especialidade muito grande, né, no estudo dessa, primeiro que são línguas diferentes, que é o hebraico e o grego, e o aramaico, e também o latim, porque foram as primeiras traduções que tivemos, e também o copta lá do Egito e outras. Nós temos só de grego, só de manuscritos gregos, sem falar das versões em copta lá do Egito, sem falar das versões em latim e outros idiomas, nós temos mais de 5.800 cópias, datadas desde o século II, né, até o século XII, XIII. Nossa, é muita cópia, né? Porque, se não me falha a memória, o que fica em segundo lugar é a Ilíada de Homero, né? A Ilíada de Homero, né? Tem cerca de 600 cópias. Olha só, então, segundo lugar, 600. 5.800. 5.800. E a questão também é, como eu te falei, essas cópias que se tem, vai desde o século II, né, 200 anos depois, que se eu não estou enganado é o P56, Papiro 56, que é só um tamanho do cartão de crédito, mais ou menos. Só é um pedaço, trecho, né? Escrito do Evangelho de João, uma parte de um versículo, e aqui atrás que seria de outro versículo. Né? Então, esses 5.800 e poucos manuscritos que nós temos, eles não são todos eles o Velho e o Novo Testamento completo. Você tem pedaço, em relação ao Novo Testamento, você tem pedaço. Às vezes tem um livro, às vezes tem as cartas, às vezes tem os evangelhos, e às vezes você tem todo ele. Então, são bem diversificados. Mas se você, como disse, né, se a gente olhar para os clássicos gregos, no caso de Homero, que você tem, me parece são cerca de 600 cópias, essa cópia mais, vamos dizer, mais próxima de quando foi escrito, se eu não estou enganado, é mais de 1000 anos. Então, a gente não só tem, a gente não ganha só em quantidade, como também em proximidade com os originais, né? Porque as cópias dos que tem são cerca de mais de 1000 anos depois. Então, nossa, é bem complicado. Nossa. Bem complicado. Em termos de validade, qualquer estudioso sabe que em termos de quantidade de documento e de qualidade, não existe nenhum outro documento que tenha maior credibilidade do que os escritos tanto do Novo como do Velho Testamento. Eu lembro que eu li uma vez, eu não lembro onde, mas que falava que se nós perdêssemos os 27 livros do Novo Testamento, sumisse do mapa, a gente conseguiria reconstruir eles apenas a partir da patrística. Uhum, né? Exatamente. E o que é a patrística? São os que a gente chama de pais da igreja, que foram discípulos dos apóstolos, né? A maioria deles, ou discípulo do apóstolo. Uhum. E quando eles escreveram, eles faziam referência às Sagradas Escrituras. E eles faziam referência de duas formas. Ou eles citavam de cor, e aí às vezes tem alguma divergência, ou às vezes eles faziam uso de um texto que eles tinham, de uma cópia de um manuscrito que eles tinham.
Quando se referia basicamente ao Velho Testamento, em geral eles citavam a Septuaginta, que é a tradução grega. Quando se referia ao Novo Testamento, ou faziam de cor, ou faziam com base em algum manuscrito que ele tinha, que estava ali à disposição dele. Então, se nós pegarmos os pais da igreja e formos olhar o que eles foram falando sobre o Novo Testamento, é possível recapitular, né, o Novo Testamento a partir dos pais. Então, isso é outra prova. Ou seja, nós não só temos as cópias das cópias, mas nós temos citações dos originais, feitas por aqueles que foram discípulos dos próprios apóstolos. A gente ganha em antiguidade, em quantidade, né, e em citações extra-bíblicas. Né? Exatamente. Qualidade aí também nessa outra parte. Bom, pessoal, eu acho que foi uma tremenda aula, né? Deu para aprender muita coisa aqui a respeito da formação do que é o Novo Testamento. Quero te pedir que, se você ainda não é inscrito aí no canal, se inscreva, clica aqui no botãozinho inscrever-se. Se você gostou desse vídeo, clica em curtir e compartilha aí com os irmãos. Eu tenho certeza que esse conhecimento é um conhecimento que deve ser espalhado por todas as igrejas do Brasil. Fique com Deus e até a próxima.